A escuta psicanalítica e as fronteiras do existir. Então, um tema atual, instigante e que, com certeza, teremos excelentes trocas. Então, para dar início à nossa 28ª jornada, convido para a mesa de abertura Ana Elisa Penalber. Isso. Marcelo Verzoni, Ana Elisa Penalber, nossa querida presidente atual, Marcelo Verzoni, coordenador científico da jornada. Um lembrete importante e simpático. Por favor, desligam os celulares, tá? Todos. É com alegria que damos início à nossa 28ª Jornada de Psicanálise da SPCRJ, cujo tema, a escuta psicanalítica e as fronteiras do existir, nos convidam a pensar o lugar da psicanálise em um mundo de transformações profundas. Vivemos tempos em que os contornos da experiência humana se tornaram porosos. O real e o virtual se entrelaçam. O íntimo se expõe. O tempo se acelera. Nesses cruzamentos surgem novas formas de presença e também novas formas de desamparo. É nesse contexto que a escuta psicanalítica reafirma seu valor. Ela se faz nas bordas do dizer, onde o sujeito busca sentido, e nas margens do silêncio, onde algo da vida insiste em se expressar. Pensar as fronteiras do existir é, assim, voltar-se para esses lugares de passagem, onde o humano se revela na sua vulnerabilidade e na sua potência. E reconhecer que, entre o que se pode dizer e o que ainda não encontrou expressão, existe um campo de movimento, um espaço em que o sujeito tenta se refazer, transformar o indizível em linguagem e da forma ao que antes só se sentia. A escuta psicanalítica é justamente esse espaço de travessia, onde o inominado começa a ganhar contorno e o sujeito pode, pouco a pouco, se reconhecer naquilo que diz e naquilo que cala. A experiência psicanalítica se dá gradativamente. O que emerge na análise precisa de tempo. Tempo para que o inconsciente possa surgir aqui e acolá, insinuando-se em lapsos, silêncios e pequenas brechas da fala. Esse movimento não se submete à urgência, tem seu próprio ritmo, feito de idas e vindas, de aproximações e afastamentos, até que algo, antes sem palavra, possa enfim se dizer. Há um tempo do inconsciente que não coincide com o tempo cronológico. É o tempo do acontecimento psíquico que se constrói aos poucos, quase a revelia da vontade consciente. Luiz Cláudio Figueiredo nos lembra que esse tempo só existe quando há um campo que o acolhe, sustentado pela presença do analista. Estar com o outro é oferecer um lugar onde a palavra possa se arriscar, o silêncio encontrar sentido e algo novo se formar entre o que se diz e o que resiste. É nesse espaço de sustentação, onde o analista não apressa, não impõe, não conclui, que o sujeito encontra a possibilidade de habitar o próprio desejo. Formar-se analista é, portanto, aprender esse manejo do tempo e da presença. A formação não é apenas o estudo ou a técnica, mas um percurso de transformação subjetiva. É um caminho que se faz na relação com a palavra e com o silêncio, com a teoria e com a experiência viva. É o aprendizado de suportar o não saber, de sustentar espera, de deixar-se afetar pela escuta. É nesse percurso que a escuta psicanalítica ganha singularidade, quando o analista compreende que escutar é mais importante do que entender e que certos sentidos só se revelam no tempo que lhe é próprio.
Do mundo regido pela velocidade, pela produtividade, pela busca de respostas imediatas, a psicanálise resiste. Resiste à pressa, à fala vazia, à tentação de reduzir o sofrimento a diagnósticos e soluções rápidas. Afirma outro compasso, o da escuta psicanalítica e do tempo necessário para que o sujeito encontre o desejo que o move. Em meio à aceleração e à saturação de informações, a experiência analítica preserva o valor do intervalo, esse espaço onde o pensamento pode respirar, onde o inconsciente tem tempo para se insinuar e onde algo singular pode advir. Talvez possamos dizer que a psicanálise hoje é uma forma de resistência delicada. Ela não se impõe, mas insiste. Insiste na aposta que há um sentido onde parece não haver, de que há palavra onde reina o silêncio, de que há desejo mesmo no meio do desamparo. Escutar é, nesse sentido, um ato ético e político. É sustentar a existência do sujeito quando tudo ao redor parece exigir sua adaptação, seu apagamento ou sua pressa em ser outro. A formação do analista é, em última instância, o aprendizado dessa delicadeza, saber esperar, ouvir sem precipitação, oferecer presença para que algo possa emergir. O analista não é aquele que decifra, mas aquele que sustenta. Sustenta o tempo, o espaço, os vínculos necessários para que o consciente se manifeste. Que essa jornada possa ser, portanto, um tempo de pausa e de criação. Que possamos refletir juntos sobre o que nos forma, o que nos move e o que nos convoca a continuar cultivando esse ofício, o de acompanhar o nascimento da palavra e o surgimento do inconsciente, ali onde ainda nada estava dito. Bom dia a todas e todos. Está ok o microfone? Então, depois dessa... Está baixo? Agora subiu, né? Então, após essa linda fala da nossa presidente, eu faria apenas direi apenas poucas palavras e faria alguns agradecimentos. Inicialmente, eu agradeço à SPC ter depositado em mim essa confiança para ser coordenador da jornada, uma vez que eu não sou do conselho diretor. Eu sou membro psicanalista, mas não sou do conselho. E então, fiquei muito honrado com esse convite e dei o melhor de mim. Vocês poderão acompanhar durante a jornada. Aí, em segundo lugar, eu agradeço ao colega Marcelo Henrique da Costa, que foi meu interlocutor o tempo todo, a montagem das mesas, das temáticas e depois as escolhas dos convidados é uma tarefa bastante complexa. E aí eu fiquei sempre partilhando minhas angústias, minhas dúvidas com esse colega que também é professor universitário como eu. Depois, agradeço muito aos palestrantes, naturalmente, porque são pessoas de currículos muito densos e que concordaram em vir aqui partilhar conosco seu conhecimento. Agradeço a todo o pessoal da produção, Fernanda Ripper, Cristina Vacari, Adriana Bosso, o apoio do Jefferson e Thiago, e o pessoal da divulgação, Simone, Renata e Carol. E, naturalmente, a vocês todos, não é, que se inscreveram e tornaram essa jornada possível. Agradeço ainda aos colegas que se dispuseram a coordenar as mesas. São todos colegas da SPC, Guilherme Queiroz, Paulo Junqueira, Carla Serrano, Regina Landim, Silvia Fernandes, Cid Merlino, Simone Loureiro. Agradeço a Elizabeth Hamerson, grande dama, que faz esse papel de mestre de cerimônias da sociedade. É claro, é unânime esse pensamento, né? Em relação às mesas, nós teremos, então, mesas
dedicadas a assuntos tipicamente ou especificamente psicanalíticos, não é? São mesas dedicadas a textos e reflexões e atualizações de grandes autores, começando, naturalmente, por Sigmund Freud, mas teremos aqui também a presença de psicanalistas húngaros, né? Sándor Ferenczi e Michael Bálint, também de presença francesa de Françoise Dolto. Depois, teremos, além disso, mesas em que a psicanálise dialoga, então, com outros saberes. Por exemplo, acredito que inédito aqui na sociedade, a mesa dedicada à psicanálise e direito de família. Essa mesa partiu de uma demanda até do Instituto de Formação. Então, achei muito interessante o Instituto de Formação, pessoas que estão em formação também, se expressarem, e fiz questão de incluir, inclusive como coordenadores de mesa, porque essas pessoas precisam ser incluídas cada vez mais na sociedade, é o nosso futuro, né? Então, teremos mesa também sobre esse assunto. Teremos mesa do diálogo da psicanálise com filosofia, onde estarão sendo focalizados os filósofos Baruch Spinoza, do século XVII, e Friedrich Nietzsche, do século XIX. Teremos o diálogo da psicanálise com a arte, uma mesa em que a palestrante desenvolve um conceito da micropolítica do delírio, fazendo uma relação entre psicanálise e artes visuais, né? E depois, temas que não poderiam faltar, haverá uma mesa para discutir a formação do psicanalista hoje em dia. Um tema que está atualíssimo, porque a gente está vendo, inclusive, faculdades prometerem graduação em psicanálise, tudo isso, esse tema, no momento, é inevitável, porque tem sido falado constantemente, né? E uma outra mesa também que seria inevitável é sobre o tema medicalização e subjetividade, porque a gente está acompanhando muito nos consultórios uma série de pessoas sedentas por ter algum diagnóstico. Parece que diagnóstico virou uma identidade. Então, eu desejo a todos uma ótima jornada. Muito obrigado. Vamos anunciar, então, a primeira mesa da nossa jornada, com o tema Sonhar no século XXI, sonhar o século XXI. Convidamos, então, os palestrantes Jurandir Freire Costa e Gilson Iannini para fazerem parte da mesa, que será coordenada por Marcelo Berzoni. Nós vamos dar início, então, à primeira mesa. Eu dou as boas-vindas ao Gilson Iannini, de Belo Horizonte, e ao Jurandir Freire Costa, aqui do Rio de Janeiro, que já esteve muitas vezes aqui na sociedade. Então, cabe a mim apresentar esses dois psicanalistas que, na verdade, dispensam apresentações, mas eu vou dizer citar alguns dados breves. Então, Gilson Iannini é mestre em psicanálise pela Universidade de Paris 8 e doutor em filosofia pela USP, professor de filosofia durante muitos anos na Federal de Ouro Preto e hoje professor titular do Departamento de Psicologia da UFMG, Belo Horizonte. É autor de uma porção de livros, mas eu cito aqui Estilo e Verdade em Jacques Lacan, coautor de Ciência Pouca é Bobagem, porque a psicanálise não é pseudociência, e Freud no século XXI, um lançamento de 2024, que está sendo muito liso atualmente, né? E desde 2013 ele vem coordenando uma nova edição das obras, eles chamaram a coleção assim, Obras Incompletas de Freud, pela Autêntica, em colaboração com Pedro Eliodoro Tavares,
que é um grande tradutor do alemão. Jurandir Freire Costa, médico, psiquiatra e psicanalista, é professor titular aposentado do Instituto de Medicina Social da UERJ. É autor de inúmeros artigos e mais de 15 livros. Por ocasião dos seus 80 anos, 4 autores, um antropólogo, uma psicóloga, um psicanalista, uma filósofa, organizaram uma coletânea de 32 artigos, portanto, assinado por 32 autores, intitulado Diálogos com a obra de Jurandir Freire Costa, ou seja, ressonâncias da obra dele. Aí a gente pode ter uma ideia do alcance dessa produção intelectual. E dividiram em 4 eixos: psiquiatria e saúde mental, psicanálise e crítica cultural, ética e subjetividade e psicanálise, violência e racismo. Recomendo muito esses 2 livros. Então, passo a palavra agora ao nosso convidado, Gilson Iannini, que intitulou sua fala Sonhar no século XXI, sonhar o século XXI. Bom dia a todos e todas, vocês me escutam? Então é uma alegria estar aqui. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite de Marcelo para estar aqui hoje, né? Espero que ele possa, em breve, nos ajudar com a coleção Obras Incompletas, já que ele é um exímio conhecedor da língua alemã. Agradeço à presidente Ana Elisa e de coração, mais uma vez, a possibilidade de estar aqui com meu mestre e hoje amigo, Jurandir Freire Costa. Eu vi agora, há pouco, que vocês estão homenageando uma pessoa que passou há pouco tempo, né? Eu não a conheci, mas eu preciso te contar uma história, que as crianças dizem coisas lindas, né? Então, eu estou lembrando de um caso de uma criança de 4 anos que perdeu a avó e o pai estava ouvindo no carro uma música do Gil, o Drão, né? E numa certa hora a música fala assim: se o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive e morre pão. Aí ela foi e disse assim: quer dizer que a vovó virou pão? Né? Então, assim, eu acho uma coisa linda e espero que isso possa confortar. Eu aceitei esse convite muito em função desse pianista e psicanalista aqui, né? E por conta disso, eu dedico esse trabalho ao meu pai, que é pianista, né, que tentou me ensinar piano desde pequenininho, nunca deu conta. Não é porque ele é por incapacidade dele, não, né, não por falta de insistência ou de mérito, mas porque desde muito cedo o meu problema é de piano. É uma piada infame, mas não tem como não fazer, né? Antes ainda de iniciar, eu adorei o nome da sociedade que enfatiza que insiste com esse termo, né? Cidade. Acho que só o Rio a gente tem Sociedade de Psicanálise da Cidade do Rio, Universidade Federal da Cidade do Rio, Ordem dos Músicos da Cidade do Rio. Só o Rio insiste em se chamar Cidade do Rio de Janeiro, né? É como se a cidade tivesse uma espécie de consciência de que não é apenas um lugar, mas uma linguagem, um labirinto de vozes, de memórias, de fluxos. Freud ele também imaginou o inconsciente como uma espécie de cidade, com os limites que isso tem. E tem uma frase muito conhecida do Lacan, que ele diz que o inconsciente é Baltimore ao amanhecer. Eu acho que ele, né, coitado,
não conheceu o Rio, especialmente aqui, o Forte, né? Bom, então o que eu vou falar aqui é um texto que eu escrevi a várias mãos. Uma primeira parte eu escrevi junto com o Pedro Eleodoro, que é o tradutor das obras incompletas, eu sou editor, né? E uma outra parte eu escrevi junto com Hannah Limuja, que é uma antropóloga, autora de um livro sobre os sonhos, que talvez vocês conheçam, que se chama O Desejo dos Outros, que é um trabalho que ela fez com os sonhos dos Yanomami, um livro absolutamente maravilhoso, e fiz esse texto também junto com o nome mais conhecido, o Siddhartha Ribeiro, neurocientista, um biólogo da evolução. Todo esse trabalho aqui são os restos, né, o que se precipitou do esforço aí que dura já alguns anos de editar a tradução nova da interpretação do sonho, no singular, e eu vou falar disso, e não dos sonhos, né? Em primeiro, então, eu vou fazer fazer uma breve introdução antes de entrar no tema. Falar provavelmente coisas que vocês conhecem, talvez de um novo ângulo. O tempo todo é sobre fronteiras, né? Como vocês colocaram aí no tema do evento. Eu vou falar de escuta, mas também de leitura, né? Como que a gente lê um sonho, né? Então, uma primeira coisa, então minha obsessão é com os livros, né? Então eu estou dentro do livro da interpretação do sonho aqui. Em primeiro lugar, uma coisa que eu não sei se todos têm consciência disso, têm clareza disso, a interpretação do sonho, ela não funcionou nos primeiros anos apenas como uma obra teórica, como a gente vê hoje, depois de 100 e poucos anos, né? Mas também com uma espécie de manual formativo, uma espécie de guia tácito de técnica emergente, cujos exemplos clínicos e sonhos pessoais do Freud se transformaram em modelo para os primeiros analistas. Então, era um livro técnico. Antes de existirem os textos técnicos, né, ele foi lido como um livro técnico, né? Todo mundo sabe que Freud conta uma série de sonhos dele, sonhos íntimos, né? E talvez isso não seja apenas um efeito colateral, mas uma parte constitutiva do método, né? Ao oferecer sua própria subjetividade como campo de análise, Freud inaugura um novo paradigma clínico. A verdade do inconsciente exige risco e testemunho, dissolvendo a distância entre o sujeito e o objeto de saber. Ao longo do livro, Freud ele menciona ou analisa cerca de 150 sonhos. O material é muito grande, né? Eu fiz um índice cuidadoso, inédito, totalmente diferente dos índices que existem nas outras edições. Então, é claro que o estatuto de cada sonho desse, porque tem sonhos dele, tem sonhos de pacientes em análise, eu identifiquei todos, um por um, né? A neurose obsessiva tem lá suas virtudes, né? Seus produtos, né? Tem sonhos dos parentes, de amigos, de crianças, além de sonhos extraídos de literatura, de textos da tradição mítica, religiosa, e outros relatos da psicologia da época e assim por diante. Alguns sonhos são narrativas mais completas, mais detalhadas, outras é uma frase só, né?
alguns servem para ilustrar um mecanismo específico, né? Então, assim, a interpretação do sonho, ela constitui, ao mesmo tempo, um acervo onírico, né? Pela variedade e riqueza de sonhos que estão compilados ali, e um arquivo do sonhar, no qual Freud forja, a partir da escuta e da escrita, uma nova forma de saber sobre o psiquismo, né? A gente percebe que o livro ele é muito mais heterogêneo do que a gente acha. Para quem já leu o livro com cuidado, ele é muito heterogêneo. E ele é muito heterogêneo porque ele foi escrito em muitas fases, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, a estrutura básica, a gente tem 6 capítulos que é sobre o sonho, né? E a passagem do 6º para o 7º, ela tem um salto enorme, né? O capítulo 7 não é sobre o sonho, mas sobre o aparelho que sonha. Quem sonha o sonho, se o sonho foi isso que eu descrevi nos capítulos 1, 2 a 6. Né? O capítulo 1 também tem um estatuto à parte, que depois, se for o caso, a gente fala dele. Né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o texto da primeira edição ele é significativamente menor do que a interpretação do sonho que a gente conhece. Ele é cerca de 35% menor do que o texto que a gente conhece. Ele é bem mais fino, né? Isso mostra que nos anos, né, nos primeiros anos, né, de lançamento do livro, Freud, sem ter o Word, né, ele mexeu, cortou e colou, e o método dele era esse mesmo, ele escrevia num outro papel, né? Ele colocava com uma espécie de, eu não sei como é que chamava a fita adesiva da época, mas Durex, né? Ele colocava ali junto, e a Ana Freud ia lá, né? Essa época não, a Ana era novinha, mas nos textos mais tardios é ela que datilografava, né? Então, isso faz, e ele incorporou ao longo dos anos muitos textos de outras pessoas. Então, o texto que a gente conhece não foi escrito apenas por Freud. Tem partes do Adler, tem partes do Steckel, tem partes do Silberer, né? Algumas delas ele retirou em edições posteriores, algumas delas ficaram rastros. Então, o texto, em algum momento, especialmente a 4ª edição, é extremamente polifônica, né? E ela estava em diálogo direto com a comunidade, ou seja, aquelas partes mais confusas que o texto tem, onde ele começa a enxertar muitos sonhos. Então ele apresenta uma teoria e vem um sonho, outro sonho, outro sonho, outro sonho, né? Em geral, aquilo é enxerto de sonhos que chegam nas reuniões das quartas-feiras e dos relatos que os colegas fazem. Então, esse livro ele é também o arquivo vivo das transformações da psicanálise em seus anos de formação. Então, a gente tem que ter clareza disso, porque a gente acha que o livro ele saiu pronto, né, da mente do Freud. A única parte que saiu quase pronta, capítulo 7. Ele é o que menos teve alterações ao longo do tempo. Então, o 2 e o 7, eles são mais próximos do original. Os outros todos têm muitas alterações, né? Para vocês terem uma ideia, o Complexo de Édipo só aparece na 4ª edição, 1914. Não sei se todos sabem disso, né? Algumas coisas que a gente, né, acha que está lá desde o início, não. Uma parte tão importante dessa, ele menciona Édipo, mas a lenda, né, desde da primeira vez, o mito, né, mas ele não menciona o complexo de Édipo, tal como a gente conhece, né? Bom,
O segundo ponto que eu gostaria de trazer é sobre a tradução do título de Traumdeutung. É impossível de traduzir, né? Você tem aqui uma pessoa que prova isso, né? Mas tem algumas coisas muito interessantes. A gente não fala de psicologia das atenções. A gente não fala de psicologia das percepções. A gente não fala de psicologia das consciências. A gente fala de psicologia da consciência. A gente fala de psicologia da atenção, da memória e assim por diante, né? A gente não fala de uma teoria dos desejos, dos sintomas, das angústias. A gente fala de sintoma, de angústia, de desejo, né? Freud, ele não exatamente trata os sonhos no plural. Para ser assim muito chato, para que fosse claramente um plural, tinha que ter trema em cima do A, né? O fato de não ter trema em cima do A não garante que seja o singular, porque dá para ser as duas coisas, mas indica algo. O ponto é que Freud trata o sonho como uma espécie de formação do inconsciente dotada de uma lógica própria, né? Ou seja, não se trata de uma classificação de conteúdos oníricos, mas da formulação de uma teoria do sonho como função psíquica dotada de sentido. Um dos primeiros a perceber e ter a coragem, a audácia de traduzir no singular foi o Jean Laplanche, né, que traduziu por l'interprétation du rêve. Não na primeira vez. Na primeira vez ele foi na inércia, né, fez des rêves no plural, revisou, fez no singular. Mas tem uma outra, aí tem várias outras coisas e tem um precedente muito interessante que a gente achou a posteriori, de 1993, do Rio de Janeiro, o Garcia Rosa, né? Nos livrinhos de metapsicologia dele, ele justifica, e tem algumas páginas explicando o porquê que ele acha, né, que o correto é traduzir por a interpretação do sonho. Fiz um estudo também obsessivaço sobre todas as línguas onde tem traduzido isso. Então, por exemplo, em hebraico é singular, no árabe existem as duas formas, né? Nas línguas nórdicas é singular, no grego é singular. Mas por que então que tantas línguas optam pelo plural? Em primeiro lugar, que o próprio termo em alemão ele não é totalmente decidível, ele guarda uma certa margem de ambiguidade, embora indique um pouco mais para o singular, mas não é errado você traduzir pelo plural. Agora, a hipótese que a gente tem, que é a tradução para o inglês, né, The Interpretation of Dreams, né, que acaba por ter difundido amplamente, influenciado a opção pelo plural em outras línguas. Isso por uma característica do próprio inglês. No inglês, os substantivos são diferenciados entre contáveis e não contáveis. Então, você não pode, fica super estranho você fazer em inglês The Interpretation of Dream. Não soa em inglês, né? E fica estranho, fica uma fórmula agramatical, né? Me parece que, em grande parte, por conta disso e da importância que a Standard teve no mundo inteiro, que várias outras línguas seguem essa linha, né? Mas não é apenas isso. Por exemplo, russo, turco, romeno no plural. Então, só para vocês terem uma ideia. Mas a outra palavra que é mais interessante é o Deutung.
né? Porque Deutung, para traduzir por interpretação, também não é nada óbvio, né? O Marcelo, quando está interpretando uma música, né, ele não está Deutung uma música. Ele está o quê? Aí é interpretieren, né? Ou seja, se a gente fizer o contrário, interpretar do português para o alemão, você vai ter 5, 6 palavras diferentes, né? Então, olha que interessante, no hebraico e no árabe, o que está em jogo são práticas de exegese textual, que tem essa ideia de decifração de sentido. Quando você pega as traduções na China, no Japão, ou na Coreia, e eu estou falando de fronteiras, né? Ou seja, como é que um texto chega em outras fronteiras, em outras línguas, em outros caldos culturais. Nessas línguas orientais, o Deutung foi traduzido como uma coisa que parece como uma análise racional, um julgamento lógico, né? Bom, mas na falta e na impossibilidade de ter uma outra palavra em português que fosse menos pior do que interpretar, vai interpretar mesmo. Porque senão a gente ia ter que falar assim, aquilo que o sonho indica, né? Ou a referência do sonho, o sentido do sonho, a ciência dos sonhos, como foi a primeira em francês, né? Me parece que a menos pior. Até hoje a gente ainda não teve uma boa ideia em português de como que traduz Deutung, né? Então a menos pior, né? A gente vai aí pela menos pior, mas ela não é boa, a interpretação, né? Bom, tem várias coisas que eu poderia falar um pouquinho sobre essas transformações do texto, da interpretação, né, do sonho, ao longo das 8 edições que o Freud acompanhou, né? Mas uma coisa é certa, ela funcionou de alguma maneira antes de a gente ter os periódicos de psicanálise com uma espécie de revista improvisada do movimento psicanalítico. Ou seja, aquilo que as pessoas próximas a Freud traziam, ele incorporava ao texto. E era um diálogo com a comunidade. Então a gente tem que pensar, especialmente, o capítulo 6. Esse capítulo, difícil de traduzir até não poder mais, né? Onde o Freud está em diálogo e incorporando textos dos colegas. Para vocês terem uma ideia, aquela ideia de os sonhos como a via régia para o inconsciente não está na primeira edição, né? Então tem várias coisas que a gente acha assim que, né? De vez em quando, alguns países já estão fazendo essa coisa de uma publicação à parte só da primeira edição. A gente ainda não teve coragem de fazer isso, né? Bom, um último ponto antes de entrar no meu ponto mesmo hoje, o Freud ele gosta muito de dizer que o livro não teve uma boa recepção. É verdade em parte. Ele foi um worst seller, vendeu quase nada, 600 exemplares em quase 10 anos, né? Para depois se transformar no que foi, mas é mentira de que ele não teve recensões. Teve 17 recensões nos 4 primeiros anos. E a mais interessante delas, na minha opinião, vocês sabem de quem que é? Da Emma Eckstein. Foi uma das primeiras, ou seja, a Irma. Ela própria, a Irma, escreveu uma... Ela é uma das pessoas que compõem a Irma, né? A Irma é um compósito, né? Ela escreveu uma resenha super elogiosa do livro do Freud, que contém o texto dela,
né? E ela é uma das pessoas importantes dos movimentos feministas da época, né? Então acho que isso é um tema assim, que acho que é um dado que nem todo mundo sabe, né? Mas isso me parece uma coisa bastante interessante. Então esse texto dela circulou nos círculos feministas vienenses no início do século, com um detalhe: ela só assina Eckstein e não Emma Eckstein. Todo mundo achou que era o irmão dela, Friedrich Eckstein, né? E demorou anos, então, né, para aquele F se transformar em E, né, para puxar a perninha. Bom, tem toda a história de como é que isso chega no Brasil. Eu vou pular, senão a gente não vai ter tempo, mas passa aí por uma série de coisas, pelo modernismo. Tem um ponto de inflexão com a edição Standard, né, que saiu em 72, quando ela passa a ter essa espécie de padronização, né, que comprometeu em muitos aspectos a espessura semântica e a tensão conceitual interna ao próprio texto do Freud. Agora eu passo para a próxima parte, que é a parte que eu escrevi com um antropólogo e uma antropóloga e um neurocientista. Ou seja, parece que são pessoas de mundos totalmente opostos, né? E a gente estudou o livro juntos e escrevemos esse textinho aqui. Sabe que foi mais fácil encontrar convergências com as neurociências do que com a antropologia, né? É muito curioso isso, né? A ideia não é criar uma convergência, mas fazer uma tensão produtiva entre esses campos, né? A primeira coisa que chama a atenção, você vai me marcando o tempo aqui, dá um chute aqui embaixo, né? Nossa, então eu falei 24 minutos e agora que eu cheguei no texto. Agora que eu estou começando. Então, deixa eu adiantar aqui. Bom, o foco das neurociências sempre foi de identificar bases neurais e funções psicobiológicas do sonhar. É como se, vamos dizer, vai dizer de uma maneira clara, é como se as neurociências fizessem a engenharia, a gente faz a arquitetura. Ou seja, o fato de a engenharia demonstrar alguma coisa não invalida em nada o que a gente está, o nível de análise que a gente está fazendo, né? É muito comum que grande parte dos textos de neurocientistas sobre sonho, os 2 parágrafos iniciais descendo o cacete em Freud. Eu li vários desses textos e eles sempre começam assim, o que é muito sintomático e interessante. Mas esse Freud que eles atacam é um espantalho, ele não existe. É um Freud assim, papai, mamãe, inconsciente, reprimido. É um negócio assim, é um espantalho teórico, né? Que tem mais a função assim de reforçar uma identidade epistêmica do que qualquer outra coisa, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes disso, mas existem uma série de trabalhos mais atuais que mostram assim que a oposição de neurociências e psicanálise não é tanto de princípio, mas de método, de linguagem, de foco, né? Freud, ao fim e ao cabo, ele não adota uma espécie de dualismo corpo-alma à maneira cartesiana, nem se deixa seduzir por algum tipo de reducionismo fisicalista, em que a mente não passaria então de um epifenômeno de atividade neural.
essa posição mais complexa do Freud, eu acho que quem capta bem isso é o Mark Solms, que vai chamar isso de um monismo de duplo aspecto. Eu acho que isso é uma maneira bem precisa de descrever o que a gente tem ali em Freud, né? Bom, já quando a gente conversa com as ciências sociais que questionam todas as teorias que elas percebem como universalistas, individualistas, etnocêntricas, para privilegiar, então, de alguma forma, outras experiências do sonhar, né? É uma conversa que precisa ser feita com mais cuidado. E a gente tem que lembrar que nós mesmos, às vezes, a gente entende o sujeito da psicanálise como um indivíduo, né? Um indivíduo, uma espécie de mônadas. Mas o inconsciente freudiano, ele não é um espaço interior, privado ou autocentrado, mas um dispositivo estruturalmente transindividual que é tecido por cadeias simbólicas, heranças transgeracionais e processos de transmissão intersubjetiva. O sujeito que Freud interroga é sempre um sujeito fendido, atravessado pela autoridade, estruturado na e pela linguagem. A concepção do sujeito para a psicanálise nunca se confundiu com a noção de um indivíduo solipsista ou dotado de uma interioridade fechada em si mesmo. Em termos estritamente freudianos, o sujeito inconsciente sempre se situou na fronteira tênue entre a psicologia individual e a psicologia social. Estou pensando só no nosso tempo aqui, uma palavra que a Ana Elisa falou logo no iniciozinho, né, nessa porosidade, que eu acho que é importantíssima para nós aqui. Nas neurociências atuais, a gente tem saído de uma espécie de recentrismo, né? A gente achava até um tempo atrás que sonhos eram exclusivos do tipo de sono REM, né? Não é mais. A gente tem tipos diferentes de sonho em fases diferentes de sono. E eu e o Siddhartha fizemos um exercíciozinho de classificar alguns dos sonhos que o Freud narra, para tentar identificar, a partir, aí tem métodos gráficos, de teorias de redes e coisas assim, tentar identificar a partir do texto, do sonho, que tipo de sono a gente tem ali em cada um deles. Foi um exercício divertidíssimo, né? E alguns achados são bem interessantes. O sonho da injeção de Irma, ele tem uma série de características que podem nos dizer, assim, com um grau de clareza razoável, né, que ele é um sonho REM, né, que ele é um sonho de tipo REM, ou seja, ele tem uma arquitetura extensamente narrativa, encadeamento de cenas, alta carga afetiva e sobre determinação. Ele corresponde, então, a uma espécie de hiperassociatividade que o sono REM tem, né, como uma espécie de coativação de redes semânticas, imagéticas e afetivas. O contraponto desses sonhos, vocês todos lembram, é o autodidásker. Vocês lembram desse sonho, que é um sonho que o Freud narra lá? Que ele é um sonho que tem uma economia formal enorme. Ele é praticamente uma frase, um resto de uma frase, assim, né? E é um sonho sem narrativa, quase sem imagem, predominantemente linguístico. Então ele é provavelmente próprio de um sonho não REM, onde o sonho se reduz a uma espécie de artefato linguístico isolado. Eu
estou dando esses 2 exemplos, mas existem, a gente fez vários outros. O terceiro e último ponto que eu gostaria de trazer, porque eu já enchi a paciência de vocês aí, é a parte que o Marcelo mais gostou. Então, vai para ele aqui. Deixa eu só achar. O meu texto tem 50 páginas. Vocês podem imaginar. Bom, sonhos e redes. O que é a ideia básica que eu estou trazendo aqui? Freud tem uma teoria linguística não trivial, pressuposta, implícita no texto dele, que não é estruturalista, não é o tipo de teoria que depois a gente se acostumou, né? A partir de Jacobson, por Lacan, etc. Tem algumas coisas que se parecem, mas análises mais formais, né? Que se baseiam em propriedades topológicas das narrativas, etc., a gente percebe uma série de recorrências, bifurcações, de bloqueios, etc., de estruturas. Então, a gente pode fazer análises estruturais que medem... Bom, são coisas meio técnicas, mas por exemplo, quando a gente lida com modelos de linguagem, cada palavra é um ponto, um vetor num espaço. E você consegue pensar em espaços multidimensionais, né? A linguística estrutural, ela trabalha no plano cartesiano. Então, você tem metonímia e metáfora, sintagma e paradigma, né? Hoje em dia, a linguística não trabalha mais com esse tipo de constrangimento espacial do funcionamento da linguagem. A gente trabalha com N dimensões, né? Então, a ideia é que o inconsciente, ou a teoria implícita do Freud, é mais moderna do que a gente achava, porque ele trabalha com espaço multidimensional, né? Ou seja, é como se a gente pega aqueles exemplos que ele pega do Signorelli, na psicopatologia da vida cotidiana, e assim, a gente vê ali toda uma lógica de encadeamento, de repetições, de derivações, que uma palavra entra dentro da outra, a gente acha que ele está viajando, né? Você já vira... Vamos falar entre nós, né? Não conta para ninguém, não. Primeira vez que a gente lê a interpretação do sonho, ou lê aqueles exemplos do Freud, a palavra vem assim, entra dentro da outra palavra, às vezes vem uma palavra de uma outra língua, né? Invade uma palavra e vira outra coisa. A gente acha que maluquice esse negócio, né? Que fundamento esse troço tem, né? Vocês acreditam que a linguística contemporânea mostra que é assim mesmo que funciona? Ou seja, a linguagem funciona como redes, que parece mais como uma teia de aranha, mais como uma nuvem, do que propriamente como uma estrutura que você consegue colocar num espaço de eixos X e Y, né? Então, 5 minutos, vai dar tempo de não concluir, né? Então tá ótimo, né? Passa bem. O Freud é aquele autor que morre, mas passa bem, né? Eu falo isso no início do meu livro e ele adorou isso. Mas é um pouco essa ideia de que, né, tanto o psiquismo quanto a linguagem operam numa arquitetura reticular, uma espécie de rede, na qual as formações complexas emergem de uma dinâmica
interdependente entre níveis de organização que estruturam uma série de cadeias associativas e seus furos. E aí que chega na última parte, eu concluo, tem um ponto, então, que porque é muito interessante, porque se você pega um texto hoje e usa as ferramentas disponíveis que existem aí, existem várias, né? É claro que precisa de uma técnica para tirar bons proveitos disso, né? A gente mede distância entre as palavras, grau de conectividade que uma palavra tem com a outra, dentro de uma língua, opondo uma língua para outra língua e coisas assim, dá uns resultados maravilhosos. Se Lacan tivesse vivo, ele adoraria, porque a gente consegue, porque a teoria de grafos, aquela que ele utilizou lá, é a teoria que embasa a inteligência artificial hoje. Só que ele fazia aqueles grafos intuitivos. E hoje a gente consegue fazer um grafo para cada sonho. Né? Um grafo para cada sonho, e eles são diferentes. Ou seja, a gente tem um mundo de possibilidades aí absolutamente interessante. Tem um ponto, então, que a rede se interrompe. Olha as palavras que o Freud utiliza. Que a rede se interrompe e se transforma num emaranhado. A palavra é dele. Um emaranhado de nós, que ele vai chamar de umbigo, que é justamente aquele ponto da singularidade do sonho. Essa lógica encontra o limite, então, nisso que ele chama de umbigo, que é o ponto de condensação no qual todos os vários fios associativos se entrelaçam de modo irresolúvel e marca uma zona opaca de toda interpretação. Ele escreve: nos sonhos que foram mais bem interpretados, é preciso, com frequência, deixar um ponto no escuro, porque percebemos, ao longo da interpretação, que ali se inicia um emaranhado de pensamentos oníricos que não se deixa desembaraçar. Esse é o umbigo do sonho, o ponto em que ele repousa no incognoscível. Então, olha só como é que ele está pensando. Ele está pensando em fios emaranhados que se entrelaçam. Ele não está pensando em cadeia. Vocês percebem a diferença de uma cadeia e uma rede? Né? Uma rede multidimensional e multimodal. O que quer dizer isso? Que junta, que mexe com palavras, com gestos, com imagens, com afetos, né? Todos esses modos, essas modalidades que a linguagem tem, elas se entrelaçam, né? A impressão que o que eu estou propondo, então, é que o Freud, né, essa teoria não trivial dele é uma teoria que é convergente, é consistente com o que há de mais moderno nas pesquisas de teorias de redes e teorias linguísticas atuais. A parte de sonhar o século a gente deixa para o debate. Mas é isso aí, obrigado. Sim, tá? Se escuta? Tá ligado? Então, agora passo a palavra ao Jurandir Freire Costa. Quem disser que eu deixei o Gilson falar muito, eu estava cumprindo ordens do Jurandir. Então, eu estou já aí... Bem, mais uma vez, obrigado aos colegas da SBPCRJ, né, com quem eu tenho, digamos, o prazer e a honra de ser frequentemente convidado para discutir, né?
Queria agradecer também a mediação do Marcelo, que foi que fez o contato comigo, me pedindo, e, sobretudo, quando ele disse que estava pensando em convidar o Gilson, né? Eu disse que eu não queria fazer palestra nenhuma, eu queria escutar o Gilson e depois fazer pergunta ao Gilson, como qualquer um de nós, né? Gilson é uma enciclopédia, realmente um dos colegas, né, que eu mais admiro, quer dizer, no panorama da geração mais recente do Brasil, né, e com quem sempre aprendo muito, cada vez que escuto, cada vez que dialogo. Isso para mim é um prazer, é um desafio, porque se vocês não leram ainda, eu vou me permitir repetir um pouco Marcelo. O Freud no século XXI, eu acho que é um dos livros mais importantes de psicanálise nessa década. E é um retrato um pouco da complexidade que a teoria e a prática analítica ganharam no Brasil. Em suma, isso dito, eu não vou me exceder, porque lisonja de corpo presente é sempre embaraçoso para o elogiado. Então, eu vou simplesmente fazer algumas questões que me chegaram, que me vieram à cabeça, a partir. Essas questões são de níveis epistêmicos, se vocês quiserem, práticos e teóricos diversos, pouco importa, é porque a vastidão do horizonte que o Gilson abre com os estudos deles é enorme. E, efetivamente, cada um desses é motivo ou é razão para que a gente possa, quem se sentir interessado, quem sentir transferência com isso, para continuar estudando, né? No caso dos sonhos, uma primeira observação que eu faço é uma observação histórica. É um pouco, talvez, um hábito de minha formação como analista ou como professor, é tentar recuperar historicamente esses movimentos, inclusive conceituais, de interesse, de motivações ou de inclinações da psicanálise, né? Para mim, a primeira coisa que salta à vista é o interesse pelos sonhos. Que recentemente, nos últimos 5 ou 6 anos, tem havido um retorno de interesse pelos sonhos. Não é só a pandemia, um pouco antes, depois, e se reforçou, mas o fato é que, se a gente lembra aqui, os colegas um pouco mais experientes, a gente vê que há uns 20 anos, até o início do século XX, o sonho tinha perdido a importância que ele tem em psicanálise. Isso não é gratuito, não é por má apreciação ou insuficiência de competência na avaliação da teoria. É porque a organização da psicanálise, o modo como a clínica estava se dando, estava simplesmente colocando o sonho no lugar secundário. Eu digo isso porque todos os nossos esforços, se alguém aqui é capaz de lembrar, se dedicavam a estudar aquilo que os americanos dos anos 60, 70 já desenhavam, seriam as personalidades narcísicas, né? Essas personalidades que poderiam ser tidas como borderline, falso analisando, personalidade como si, vários nomes, entende? Tudo dependendo, se fosse na França, na Inglaterra, no Brasil, e isso capturava nossa atenção, porque praticamente a clínica tinha se transformado em pedidos de assistência por essas pessoas. Tudo aquilo que os americanos haviam descrito nos anos 70. Ou seja, mudou o eixo da psicanálise. Não é mais o conflito entre o sujeito e o objeto, né, com todas as implicações que isso tem, desde Freud, o sujeito e o outro, mas são conflitos internos, a dinâmica do ego. Ego versus superego, ego versus ideal de ego versus pulsões, ego versus ideal de eu. Quer dizer, tudo se passava nisso aí e, efetivamente, a gente começava a perceber que era difícil, que a associação empobrecia, que não havia narrativa. O pessoal do NEPEC, em especial, aqui para falar do Rio, do que eu conheço, a Tereza, o pessoal que trabalha no FRJ, tem inúmeros trabalhos sobre isso.
A maneira como isso se trabalha e oferece, inclusive, uma outra fenomenologia, que é a fenomenologia, se você quiser, do narcisismo como depressão, do narcisismo como vergonha, do narcisismo como uma série de outras coisas, que nós estávamos todos capturados por isso, praticamente. De repente, houve uma espécie de reviravolta. Não só a reviravolta, que foi a introdução dentro da psicanálise da categoria das subjetividades subalternas, que veio como um efetivo tsunami, e não foi do interior da teoria psicanalítica, foi de fora. Veio da literatura, veio da crítica cultural, veio da sociologia, da história, da antropologia, e que trouxe para a gente esse problema, que é um problema sério, com o qual a gente está se habituando e tentando, pouco a pouco, engateando, construir instrumentos de compreensão teórica e técnica, dessa vez com a ajuda dos nossos colegas negros, LGBT, capacitistas, etaristas, o que quer que seja. Né? Pois bem, nesse movimento começou a surgir um interesse pelo sonho. E isso é curioso, porque o sonho, de repente, voltou, não só um sonho na dimensão do que o Gilson aponta, no sentido de aspiração, de antecipação, de projeção de um futuro, que é uma dimensão do sonho que com o narcisismo tinha se atrofiado, porque era eu viver agora dentro do vazio, para o vazio, uma espécie de niilismo mudo, né? Que é a cultura das sensações, da hiperexploração da sensualidade, não estava mais dando conta. E que agora parece que o sonho volta. De um lado isso, por outro lado eu acredito, porque dentro da sociedade você começou a ter formações sociais ou culturais que, curiosamente, não são mais aquelas de uma sociedade estável, mas são de sociedade que eu chamo de massa. Quer dizer, são fenômenos a meio caminho entre a psicose e, de fato, uma sociedade ordenada em torno da sublimação. Você começou a ter uma espécie de estrutura de comportamento, de organização do eu, completamente regredida, que mostra o sintoma a céu aberto, sem necessariamente a implicação e a complexidade que a linguagem onírica tem. Então, eu acho que isso acabou chamando a atenção para a gente, para essa espécie de fenômeno sem fronteiras, que o Gilson e a equipe dele, mas ele sobretudo, ele realmente explora de uma maneira magnífica. Basta ver, se vocês lerem o capítulo no Pensando no Século XXI sobre a realidade, é fantástico. Sobre aquele fenômeno da boneca japonesa, eu não vou dizer tudo, não vou dar spoiler, o livro está aí, mas se vocês quiserem, vocês entrem, para você ver que é um fenômeno de fronteira que a gente pouco se apercebe, que, no entanto, é definitivo, porque o que está em jogo nada mais, nada menos, é a possibilidade da gente dizer, aqui tem princípio de realidade, aqui tem fantasia guiada a princípio de prazer, o que quer que seja. Né? Então, eu acho que esses fenômenos acabaram trazendo para a gente, de novo, a importância de escutar essa linguagem onírica, porque, como o Gilson diz, ela é um princípio ontológico. Ela não é só mais um fenômeno psíquico, né? Ela é algo que faz parte daquilo que a gente chama de fenômeno psíquico. Da mesma maneira que os processos secundários, da mesma maneira que os processos desejantes, da mesma maneira que a gente estrutura. Né? E com essa complexidade que ele está dando agora, que eu estou me habituando, né? Porque o máximo que eu tenho de informação sobre uma composição realmente holística desse tipo é algo que passa um pouco pelos autores pragmáticos, que a gente conhece, é do meu passado, né? Ou por Bergson, né? Que efetivamente tenta, claro, que dissolver essas fronteiras e ver que nada mais são isso aí do que instrumentos utilizáveis em função de objetivos práticos, de alcance imediato. Eu estou me acostumando. De qualquer maneira, eu acho que esses fenômenos que eu falei agora, de um lado, a emergência da necessidade de você incluir dentro da psicanálise, né? E essa chamada subjetividade subalterna
discutindo um pouco aquela ideia de universalidade, discutindo um pouco, não muito, né, colocando em xeque a ideia de universalidade de um sujeito do consciente que seria o mesmo no presente e no passado e no futuro, e dizendo, não, o inconsciente tem cor, tem gênero, tem sexo, blá, 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 como a gente dizia no meu tempo que o inconsciente tinha traço de classe. Seja como for, eu acho que o interesse pelos sonhos, né, é qualquer coisa que acompanha um pouco a mudança na expressão, né, do sintoma, na expressão da demanda, na expressão da convocação do que a gente está sendo chamado a entender e a intervir, né? E vejam bem, com isso, né, justamente trazendo à tona essa complexidade, você veja que também houve uma explosão de teorias psicanalíticas que queriam ir além da palavra, além da intervenção, da pontuação, da construção, para poder valer o regime de afetos que circula no dispositivo, as maneiras de corporação em vez de subjetivação, a maneira como o corpo se exprime, e toda uma série de estudos que vem sendo agora, justamente para tentar dar conta dessas outras coisas que parecem não mais confirmar a existência do universo edipiano. Isso eu não estou nem me referindo ao trauma, né? Bom, porque aí é outra coisa. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é como Gilson, a partir da informação do Gilson, digamos, é uma resistência maior encontrada do lado da antropologia do que do lado das neurociências ou da neurologia, porque neurociência é um termo meio vago, né? Vai de tudo, né? De neurologia, de pesquisa de bancada, de inteligência artificial, mas, em suma, essa hipótese da neurociência de que existe uma subjetividade cujos elementos a gente pode encontrar representados nos seus correlatos neurais, tal qual a atividade psíquica, tal qual a assembleia de neurônio, região afetada, etc. Né? O Gilson também fala disso, é muito importante a gente saber. Muito bem. Por que é que eu acho que a maior dificuldade da antropologia do que da neurociência? É porque eu acho que nas neurociências, o neurocientista não tem a pretensão de explicar a experiência. Né? É como Bergson dizia. Né? O fato de eu saber que o prego faz com que o casaco fique pendurado, eu não vou dizer que o prego é causa do casaco estar pendurado. Quer dizer, houve um gesto intencional que colocou aquele casaco ali. Quer dizer, sem o prego, o casaco cairia. Mas o prego não é suficiente para dar sentido ao gesto de pendurar o casaco. Essa irredutibilidade da experiência individual, eu acho que o neurocientista tem mais facilidade, né, de aceitar do que o antropólogo. E a gente se baseia nisso. A experiência única de cada um é mais ou menos comparável ao que a gente entende por autonomia. Né? Eu vou entender autonomia no sentido clássico, a capacidade de obedecer às leis que eu próprio me dou. Isso é uma definição clássica, eu sei que ela tem toda a restrição que o kantismo pode ter, mas serve como orientação. Eu sou autônomo, consequentemente, eu sou causa de minhas próprias ações. A gente sabe que isso, de verdade, não existe. Que eu tenho múltiplas causalidades, desde o tempo, desde se eu estou com febre, se eu comi bem, se eu estou qualquer coisa, se eu demorei a chegar porque teve engarrafamento, qualquer coisa que me condiciona a fazer isso. Ainda assim, eu preciso da ideia de autonomia para poder ser capaz, se você quiser, de fazer promessas e cumpri-las, e de me responsabilizar pela consequência de minhas ações. E ser capaz também de entender, né, que certas palavras e certos atos, uma vez feitos e ditos, não têm retorno. Sem isso, eu não conseguiria manter um pacto
vínculo com o outro. É o mínimo que a gente pode saber. Então, a gente vai dizer, autonomia é uma ilusão? No sentido winnicottiano, sim. No sentido freudiano, não. Mas, sem autonomia, a gente não passa. E sem experiência é a mesma coisa. Agora, uma coisa é eu dizer que a experiência é individual, e outra coisa é eu dizer que os conteúdos dessa experiência, eles são inventados a partir de nada. É possível. O conteúdo dessa experiência me é dado pelo entorno, me é dado pelo amálgama cultural. Tudo aquilo que eu posso imaginar como sonho meu, em algum momento teve origem na percepção, no vínculo que eu tenho com o ambiente. Mas isso não impede que a experiência minha seja única, e é isso que a gente trabalha em psicanálise. Isso é que eu acho que é uma confusão grande, por exemplo, quando você estuda com as pessoas que fazem clínica de rua ou clínicas públicas. É que elas querem, por exemplo, inverter. Elas querem fazer com que a experiência que foi individualizada por esse processo de apropriação e de posse da minha pulsão, da minha defesa, ela volte a ter uma expressão coletiva e como se isso significasse um passo adiante. Quando, na verdade, se trata, a meu ver, de acrescentar outros conteúdos para que a pessoa elabore outra experiência individual, outras causações. Porque essa experiência individual, uma vez estabelecida, ela é irrecível. O Winnicott vai chamá-la de integração. Eu posso até não integrar, mas se eu desintegrar, eu não sei como é que a gente pode fazer análise. Pois bem, isso da experiência, para mim, é uma coisa extremamente importante, né? E eu acho que você não pode confundir efetivamente o que é o conteúdo semântico, sintático da experiência do seu índice ôntico, daquela especificidade, daquele marcador de singularidade, que esse aí é inelutável. Se eu dissolvo esse, aí eu vou ter qualquer coisa que eu acho que é muito pior, que é o inconsciente ao céu aberto. É a subjetivação, é o comportamento de massa, é a delegação ao outro do desejo, do poder, do querer, enquanto que a gente se subindividualiza, enquanto que a gente, né, se contenta com essa espécie de vivido, que é um vivido de falso self, nos melhores dos casos, e depois de alienação, em outros casos, quando não delírio. Né? Enfim, eu queria fazer só uma observação sobre os sonhos, que eu também acho uma coisa muito importante, aí, seguindo um pouco o estudo, eu estou já passando do meu tempo, mas vamos lá, um minutinho, só isso. Não, é a minha autocensura. Bom, um dos sonhos emblemáticos de Freud do início, né, eu acho que o Gilson diz isso muito bem, é o sonho de Irma, que é o sonho da Irma Eckstein, né, que é um sonho de desejo, é a própria expressão da teoria da sexualidade até então, pelo menos na maneira majoritária, que é a da evolução libidinal, da fonte endógena da sexualidade e do sonho como expressão do desejo, etc. Agora é curioso que ele passa por sonhos sintéticos, né, que é quase uma sintaxe pura, como autodidática, né, que tudo está conectado. E, finalmente, um dos sonhos emblemáticos do fim da interpretação é o pai, não vês que estou queimando. Né? É curioso. Porque, pai, não vês que eu estou queimando? Quer dizer, e o homem, então, acorda com um clarão e ele pensa nisso. A sexualidade está onde aí? Freud, ele já estava avançando dentro da própria interpretação para qualquer coisa que era não só a tríade edípica, quer dizer, puramente sexualizada, mas para a ideia de ameaça de morte, de abandono, de desproteção, de cuidado e de atenção que o outro deve ter. É como se aquela máquina dele, de interpretação do sonho, avançasse no tempo além do princípio do prazer, além do 2020, e
fosse trazer aquilo que poderia ser o que ele vai definir inibição, sintoma e angústia, como sensação de desamparo, né? Enfim, uma última coisa. É claro que se a gente dispensa essa noção de experiência ou esse imenso recenseamento que ele fez dessas experiências individuais, nossa profissão é absolutamente inútil. E o Gilson dá um exemplo maravilhoso quando ele evoca o império dos cartógrafos de Borges, né? Que é uma daquelas histórias borgianas, né? E nesse império, as pessoas construíram um mapa que dava conta de uma província. Depois eles eram tão hábeis que construíram um mapa enorme que dá ponto por ponto de todo mundo. No momento que o mapa começou a ser supostamente a representação do mundo todo, ele perdeu completamente o interesse. E foi abandonado, e tinha restos de mapa junto com restos de lixo, etc, etc. Alguma coisa similar ele faz no conto do Aleph e os imortais também, com a ideia de uma vida que se prolonga além da finitude. Ou seja, do lado de cá ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que no momento em que não existe nenhuma distância entre aquilo que é representado, interpretado, Deutung, e a coisa sobre a qual aquilo se aplica, no momento em que a palavra coincide, acabou a experiência. Não existe mais, porque a experiência está no espaço, está no vácuo. Aí é que cada um pode dizer, não, olha, meu mapa é melhor do que o seu. Eu ia dizer, meu pai, meu mapa é melhor do que o seu. Entende? Aqui eu fui mais preciso, você foi menos. Aí eu chego e digo, não preciso de uma retificação. Olha aqui, essa esquina está mal feita, esse parará. No momento em que a experiência desaparece, em que tudo é coletivo, como, por exemplo, muitas vezes, num certo imaginário da antropologia, você perde essa noção de experiência, você perde, consequentemente, a capacidade de entrar no dispositivo analítico, na transferência, nos vieses, naquilo que nossa fantasia é capaz de apertar irredutível. Gilson, olha, muito obrigado, né? Obrigado a Marcelo também. Nós estamos atrasados aí com o cronograma, não é? Começamos um pouco mais tarde. Dá tempo ainda para uma pergunta da plateia. Né? Okay. Hein? Duas perguntas, o Gilson está dizendo. Duas perguntas. Hein? Temos duas perguntas? Vai, Jurandir. Lá já tem um. Vem até aqui. Não tem perigo não, ninguém morde. Tem certeza? Primeiramente, obrigado pela palestra. Eu fiquei curioso nessa frase que você falou, de não confundir o conteúdo semântico sintático do seu índice ôntico. Queria entender um pouco mais. Alguém quer fazer uma segunda pergunta? A gente já recolhe agora. O Jordão. Gilson, quando é que sai a sua versão da interpretação dos sonhos? Então, então vou fazer um comentário rápido, claro, agradecendo enormemente a generosidade, a arguta, né, dos comentários que o Jurandir fez. Já vou te responder logo de uma vez. Sai dia 15 de novembro, já está em pré-venda, já consegue. A gente pode. O meu plano era estar lançando aqui hoje, mas atrasou. Porque tem um caderno de imagens, etc. O Museu Freud tinha que aprovar essas coisas todas. Mas sai dia 15 de novembro, em capa dura, ficou modéstia as favas, ficou bom pra caramba. 6 anos de trabalho, né? 6 anos de trabalho de uma equipe grande de pessoas, né? E ficou bom mesmo. E ano que vem, inibição, sintoma e angústia.
Marcelo estava me dizendo o nome da pessoa que fez a pergunta que ele não se identificou. Aí foi por isso que eu disse. Não, ano que vem sai Inibição do Sintoma e Angústia, edição de 100 anos. Né? Então, assim, quando a gente termina um livro, você já está trabalhando no outro, você já esqueceu esse. Eu estou começando a esquecer a interpretação do sonho, porque agora eu já estou trabalhando no outro. Né? Mas, bom, acho que os comentários que o Jurandir trouxe Bom, eu fico um pouco constrangido pela ênfase que ele dá no meu livro aqui. Eu não sabia que meu livro era tão bom, né? A orelha do livro é excelente dele. O resto eu não sei. Eu acho que esse dado histórico ele é muito interessante, Jurandir. O sonho tinha ficado meio esquecido mesmo na história da psicanálise. E esse movimento de reinteresse pelo sonho, você tem toda razão de dizer que ele não é interno à psicanálise. Ele vem, é uma coisa assim que vem de muitos espaços. Por exemplo, no Brasil, o Oráculo da Noite, que é o livro do Siddhartha, que é um best-seller e é um excelente livro, né? Ele é anterior à pandemia, né? Com a pandemia, no mundo inteiro tem um tanto de pesquisas sobre sonhos. Na antropologia, eu faço parte também de um grupo de antropologia e etnologia internacional, de várias universidades, que a gente estuda sonhos de indígenas, de povos dos lugares mais diversos, assim. As pessoas estão estudando sonhos que povos ABC sonham, né, como é que compartilham experiências, etc. É super interessante. Tem uma característica, claro que a pandemia acelerou isso, né? As traduções novas da interpretação do sonho, que as mais novas, elas quase todas vão para essa tendência do singular. É uma coisa também que apareceu assim, tipo, de 20 anos para cá, né? É engraçado, né, como é que tem uma história das traduções do Freud. Então, a primeira era a ciência dos sonhos, em francês, né? Hoje a gente acha obsoleto, assim, né? Mas, então, concordo inteiramente com a coisa da experiência. Eu tinha falado um pouco do Goethe e do Newton na experiência da cor, né? Esse ponto acho que é muito chave. E só uma coisa, o que eu concluiria o meu texto, que não deu tempo de entrar, é sobre essa característica que muitas línguas têm, não são poucas, do sonho, da palavra sonho ser a mesma para o fenômeno onírico e para essa ideia de aspiração. Então, eu sonhei com você essa noite, ou eu sonho com um país melhor, sabe? Muitas línguas, não são poucas, inclusive línguas ameríndias, né? E quase no mundo inteiro. Eu acho que é mais exceção as línguas que distinguem, né, essas duas acepções do que o inverso. E eu acho que isso é uma polissemia muito produtiva para a própria clínica, sabe? Eu gosto de pensar assim, que a gente não interpreta sonho, porque o sonho já é uma interpretação. Ele já é uma interpretação do desejo, né? Então, a gente acaba lendo um sonho. E, muitas vezes, o sonho ele não é só a via régia para o inconsciente, ele é a via régia para a psicanálise, né? Para a associação livre. Porque o sonho, quando a pessoa conta um sonho, ela abre para um uso de linguagem, de discurso, que admite o não sentido.
ela é obrigada, quando ela está contando um sonho, a falar, mas era eu e não era eu estava em tal lugar, mas também não era tal lugar, e de repente eu era 3, e de repente essa pessoa não era aquela pessoa. Então, a pessoa que está tendo um discurso, assim, toda aquela coisa chata, que dá até sono, né? Tarará, 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 e ela conta um sonho, ela se abre para um tipo de discurso que é própria à associação livre, que é meio sem sentido, que admite contradição, que admite, né, essa pluralidade. Então, eu gosto de pensar que o sonho é uma porta de entrada para a psicanálise, é uma porta de entrada especialmente para a associação livre. Pode ser. 2 minutos? 2 minutos. Como é seu nome? Cristiano. Olha, é o seguinte, eu vou fazer uma comparação com a linguagem para poder ficar mais claro. A gente diz que na linguagem não existe privacidade epistêmica nem privacidade semântica. O que quer dizer privacidade epistêmica? Privacidade epistêmica é o seguinte: se eu sei usar a palavra copo, outros podem saber, ou então eu estou usando errado. Eu não estou sabendo o que é, eu não sou um falante competente da língua. A regra de uso de alguma coisa, ou ela é coletiva, e aí, se eu souber, o outro também pode saber, ou então o que eu sei não tem sentido. A segunda coisa, a privacidade semântica, é o sentido da palavra copo, né? Então, copo é uma palavra que tem uma extensão e que tem várias intenções. A extensão é composta por todos os usos de copo. Eu posso usar copo no sentido de beber, eu posso usar copo no sentido de botar caneto, que diabo for, posso usar copo para poder jogar em que eu não gosto, em estados de passagem ao ato, posso usar copo de várias maneiras. Meio copo cheio, meio copo vazio, tudo isso faz parte da extensão e da semântica. Isso tem que ser público. Se eu souber como usar a palavra e eu souber o sentido dela, outro pode saber. O que é privacidade ôntica é a experiência que só eu posso ter desse uso semântico de certas palavras. Todos nós sabemos, né, que se alguém aqui cantarolar, sei lá, o mundo é um moinho, está entendendo? Muita gente vai conhecer a música de Cartola, mas cada um vai lembrar daquilo de uma maneira única. É essa maneira única que ele vai levar para o analista. É essa maneira única que nos interessa. Né? Embora a gente saiba que sem Cartola ele jamais ia pensar que o mundo é um moinho e que tritura pessoas tão mesquinhas. Entende? É disso que eu estou falando quando eu falo de experiência. E é um pouco isso que às vezes eu sinto, inclusive debate para outra coisa, para outro momento, que é aquela coisa linda, descrita, né, dos índios Yanomami que se reúnem para comunicar a experiência um pelo outro e para poder impedir que o céu caia, né? Isso ficou canônico do que é outra cosmogonia, mas o que eu pergunto, não tive tempo de perguntar ao Gilson, outra hora eu vou perguntar, a experiência individual, ela é apagada, ela é abolida ou ela permanece, está entendendo? Se permanecer, psicanálise tem vez. Então...